Hoje vamos prosseguir então essa série sobre o Espírito Santo e agora falando sobre outra área da ação do Espírito Santo, que é os dons do Espírito Santo. Vamos ler em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Vamos ler aqui estes primeiros 11 versículos desta carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Ele diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, aplicando a nós, Deus não quer que nós também sejamos ignorantes acerca deste trabalho do Espírito Santo que é aqui sobre os dons espirituais. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora vejam, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Para já ficamos por aqui e é muito importante nós compreendermos quem é esta maravilhosa pessoa divina que é o Espírito Santo, e é isso que nós temos procurado aqui estudar, e saber que a Igreja, fundada pelo Senhor Jesus Cristo, essa Igreja que foi um mistério oculto desde a eternidade, que Deus revelou em Jesus, essa Igreja nasce, vive e cresce no poder do Espírito Santo. A Igreja de Cristo precisava e precisa diariamente da ação do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo era uma promessa de Jesus que ele deu aos seus apóstolos no dia da sua ascensão, ou seja, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus voltou para o céu. E nesse dia, assim como antes, quando esteve com eles neste espaço de tempo, ele disse lá em Atos capítulo 1, versículo 5: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E ocorreu precisamente 10 dias depois da subida, da ascensão de Jesus. E essa vinda do Espírito era também a promessa do Pai, como Jesus diz lá em Atos 1:4. Deste Espírito Santo, Jesus tinha dito antes, na última refeição com eles lá no cenáculo mobilado, em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Portanto, a obra, o ministério, o trabalho do Espírito Santo no mundo é único e nós temos estado a estudar precisamente esse caminho do Espírito Santo desde a sua chegada no dia de Pentecostes, essa pessoa divina que é o Espírito Santo. Um dos ministérios e ensinamentos mais importantes do Espírito Santo é dar dons espirituais à Igreja. E por isso, nada melhor do que olharmos para a Palavra de Deus, para os diversos trechos que nos falam e nos ensinam sobre os dons espirituais.
E esses três são 1 Coríntios 12, que lemos, Efésios 4 e também Romanos capítulo 12, também a primeira carta de Pedro, mas iremos ver isso mais à frente. Em primeiro lugar, o que são dons espirituais? O que é que são dons espirituais? Vejam aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 7, nós lemos assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Portanto, os dons espirituais são uma dádiva divina, neste caso do Espírito Santo. No trecho que nós lemos em 1 Coríntios 12, versículo 4, diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito Santo concede à Igreja, aos crentes, uma diversidade de dons. Já em Romanos capítulo 12, versículo 6, diz assim: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Portanto, dons espirituais são dádivas do Espírito Santo, que provêm dele, não tem a ver com a nossa capacidade, é uma dádiva do Espírito Santo. A palavra grega para dons é charismaton, quer dizer capacidades miraculosas que o Espírito de Deus dá aos filhos de Deus. Para quê? Para nós servirmos na Igreja. Portanto, dons espirituais são capacidades espirituais especiais que o Espírito Santo nos dá para nós servirmos na Igreja de Cristo. A Bíblia é muito clara porque diz que os dons são dados pelo Espírito Santo aos crentes, àqueles que creem em Jesus, àqueles que se arrependeram e creram no Salvador Jesus, que deu a sua vida por nós. Esse Espírito Santo faz com que o convertido nasça de novo, seja regenerado e vai-lhe conceder essas capacidades, esses dons para ele servir na Igreja. Às vezes nós percebemos melhor o que uma coisa é se nós dissermos aquilo que ela não é. Então, o que é que um dom espiritual não é? Um dom espiritual não é um talento natural que a pessoa tem. Um dom espiritual não é uma habilidade que uma pessoa tem e que desenvolveu na sua vida. Todos nós nascemos, uns mais que outros, e sabemos bem disso, nascemos com capacidades, talentos naturais, mas ninguém nasce com um dom espiritual. Nós nascemos, há pessoas que têm uma capacidade inata para a arte, para desenho ou para outras coisas, mais do que outros, e que depois desenvolvem, mas ninguém nasce com um dom espiritual. Porque os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo às pessoas que ouvem o Evangelho, se arrependem, creem em Jesus Cristo. Nasceram de novo. É por isso que aí vejo o versículo 11 do capítulo 12, diz: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, que ele já falou antes ali, dizer a um dá isto, a outro dá aquilo, repartindo particularmente a cada um como quer. É por isso que nós não devemos ter inveja das capacidades espirituais de um outro irmão, porque ele não tem porque ele quis. Deus sabe o que é melhor para a Igreja e o papel que cada um deve ter na Igreja, e diz aqui: o Espírito Santo reparte os dons como ele quer a cada crente. Não faz sentido então alguém ter inveja porque um tem um dom que gostava de ter ou outro
que talvez dissesse: eu não gostava de ter este dom. O Espírito Santo é que sabe, Deus é que sabe. Então vejam bem aqui este versículo, que é bem simples, mas muito importante. O dom é dado pelo Espírito Santo, e vejam aqui, não há exceções. Dizer: a mim o Espírito Santo não deu nenhum dom. O que é que diz aí? Repartindo particularmente a cada um. Ninguém é excluído, nenhum crente fica de fora, todos têm pelo menos um dom espiritual. E qual é o objetivo do Espírito Santo ao dar a cada crente pelo menos um dom espiritual? Vejam, por exemplo, o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, o que é que diz lá? Para o que for útil. Útil aonde? Na igreja, na causa de Cristo. O Espírito Santo vai lá, ele vê o que é melhor e diz: para ser útil naquela igreja, em Moreira da Maia, mas a igreja, no outro sítio qualquer, tem se calhar uma necessidade diferente. Então o Espírito Santo dá os dons como ele quer para a obra da igreja. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz: por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Uma vez mais, a certeza da dádiva dos dons. E o versículo 11, também de Efésios 4, diz: e ele mesmo deu, vejam, é muito claro, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Objetivo, versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o objetivo é dar dons para que a igreja cresça, para irmos crescendo até sermos cada vez mais maduros. É aí o homem perfeito, sermos como Cristo, diz o fim do versículo 13. Veja outro aspecto importante da concessão dos dons na edificação dos crentes, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, ou seja, toda a igreja, bem ajustado, com unidade, ligado pelo auxílio de todas as juntas, participação de todos. Deus dá os dons e todos participam. Segundo a justa operação de cada parte, cada um faz a sua parte que lhe compete, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos aqui então a alguns aspectos importantes no propósito e no objetivo dos dons espirituais. A particularidade. Cada crente, cada um, sem exceção, é habilitado, é capacitado com pelo menos um dom. A diversidade. Muitos dons diferentes, com várias e diversas funções. E a lista de todos eles que nós vamos procurar ver está em Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4, Efésios 4. Vejam que neste texto de Efésios há um propósito especial. Lá no capítulo 4, versículo 11, vejam, diz assim: ele mesmo concedeu uns. Ou seja, há aqui esta particularidade, é bem específico. Ele deu uns com um objetivo, que é o do versículo 12, para preparar, para aperfeiçoar os santos, ou seja, os crentes, para que a igreja seja edificada. E depois vimos o versículo 13, para nós
alcançarmos a unidade da fé, para não haver divisões, para crescermos e conhecermos cada vez mais a palavra de Deus, até chegarmos à maturidade, versículo 14, para não sermos meninos espirituais com falta de crescimento, e também para que não sejamos enganados pela falsidade que vem e que aumenta no mundo. O versículo 15 tem um aspecto muito importante. Os dons também, ao serem exercidos, é para que a Igreja siga a verdade em amor. Em amor. E o versículo 16 fala aí que o exercício dos dons faz com que a Igreja esteja unida, todos a participarem, a exercerem e a cooperarem para a Igreja. Agora, vamos aqui ver, no tempo que temos, vamos ver apenas alguns desses dons espirituais. Aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, temos: ele mesmo deu uns para apóstolos. É depois também muito importante vermos que alguns dons espirituais foram concedidos numa altura muito própria do início da Igreja e da sua afirmação como Igreja no mundo judaico. Sobretudo porque a Igreja depois alcançou, ela que começou com os primeiros crentes, todos eles, as primeiras centenas e milhares de crentes eram todos judeus, depois a Igreja estendeu-se aos gentios e o Espírito Santo exerceu o seu ministério na Igreja de tal forma que era necessário afirmar a Igreja de Cristo na sua diversidade, que Deus não era unicamente para a obra da palavra de Deus, não era só para os judeus, mas também para o mundo inteiro, judeus e gentios. Então este dom de apóstolo quem foram eles? Os primeiros 12 homens que o Senhor Jesus escolheu para estarem com ele, aprenderem com Jesus, serem testemunhas da sua morte e ressurreição. E a palavra apóstolo significa alguém escolhido e enviado com uma missão. E só aqueles apóstolos que são referidos ali, só eles foram os apóstolos com esse dom. Depois temos também no versículo 11 de Efésios 4, profeta e profecia. O dom de profecia, no sentido de predizer o futuro, esse dom não existe mais, porque a revelação completa da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus está completa. Deus não vai trazer novidades que não estejam na sua palavra. Mas podemos entender que hoje este dom de profeta, a palavra indica aquele que edifica, que instrui, que encoraja os crentes. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 6, diz como é que deve ser exercido este dom de profeta. Diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Também em Efésios 4:11 temos outro dom espiritual, diz, então já vimos apóstolos, outros profetas, evangelista. Este é um dom espiritual fantástico. O que é que significa? Evangelista é aquele que anuncia as boas novas. Então é um dom espiritual que capacita aquele que o recebe de tal forma que ele vai transmitir o Evangelho aos perdidos, vai anunciar as boas novas do amor de Deus, da justiça de Deus, que, como diz a palavra do Senhor, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo pela cruz. Então este é um dom importantíssimo, o dom de evangelista. Também, versículo 11, outros para pastores. Então o pastor
Que são os pastores? São os ministros do Evangelho que pastoreiam o rebanho, as ovelhas de Cristo, que conduzem o povo de Deus, que guiam, que orientam, que advertem, que aconselham as ovelhas de Cristo. Então, este dom de pastor. E doutores. Outro dom muito importante e necessário, que, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 28, fala, ou Romanos 12 e 1 Pedro 4, 10, que fala do mesmo dom, e então é conhecido como doutor aqui, ou mestre, ou aquele que ensina. Portanto, este é um dom também muito importante, que é o de ser um professor da palavra de Deus. É aquele que recebe esse dom, essa capacidade, essa habilidade de ensinar, de firmar na vida, firmar nos crentes o conhecimento da palavra de Deus e a sua aplicação nos nossos dias. Quer dizer, quem tem este dom de doutor, de mestre ou de ensino, é o professor, é aquele que passa àqueles que ouvem as verdades da palavra de Deus, e ele tem esse dom, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, que lhe permite exercer esse dom dessa forma efetiva. Romanos 12, 7 diz como é que deve ser exercido este dom espiritual. Diz assim: aquele que ensina esmere-se no fazê-lo. Deve ensinar com zelo, com dedicação e com fidelidade. Em conclusão, dons espirituais. Essa obra única, maravilhosa e essencial do Espírito Santo. O que são dons espirituais? São capacidades especiais dadas pelo Espírito Santo aos crentes em Jesus Cristo. Cada crente tem pelo menos um dom espiritual. E qual é o propósito dos dons espirituais? Há uma lista, nós já começámos a ver desses dons espirituais, que são essenciais para equipar a igreja, para a preparar, para a treinar para o desempenho do seu ministério no mundo onde nós nos encontramos. É maravilhoso nós pensarmos que Deus não apenas fundou a igreja, mas também a capacitou para que ela possa fazer o seu trabalho. Se nós pensarmos, por exemplo, no nosso trabalho numa empresa, cada empresa tem a sua função, o seu objetivo, e quando alguém vai trabalhar para essa empresa, ela também precisa de ser formada para que possa cumprir os propósitos e os objetivos da empresa. E Deus faz isso com os dons do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir com fidelidade o propósito de Deus. E pelos dons espirituais, toda a igreja vai crescer, vai ficar unida, vai edificar-se à medida que o trabalho de cada um vai sendo realizado pelo exercício do seu dom espiritual. Sem a presença dos dons, seria muito difícil a igreja cumprir o seu ministério. Por isso, damos graças a Deus pelos dons do Espírito Santo. Amém. Vamos então, irmão.